versículo de número 5. Amém? Leamos. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedientes de modo irrepreensíveis a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 23. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aleluia. Convido você a fechar seus olhos para nós fazermos uma oração nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui com os nossos ouvidos atentos à Tua voz neste momento. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome a primazia nessa noite, que o Senhor venha me usar, ó Pai, para falar com a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Que diminua eu para que o Senhor cresça, que diminua a diaconisa Osana para que o Teu nome seja glorificado e exaltado e engrandecido nessa noite. És bem-vindo nessa casa, Senhor. És bem-vindo em nosso meio. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para trabalhar e agir conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que nessa noite caia por terra as barreiras, os impedimentos, as grilhões e as algemas. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado neste lugar, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Motivo de alegria, né? Estarmos na casa do Senhor. Se eu for muito rápida, peço à igreja que me perdoe. Estou um pouquinho nervosa, mas é normal. Aleluia. No livro qual nós acabamos de ler, no livro de Lucas, capítulo 1, né? Lucas, ele vai narrar a história de um homem chamado Zacarias. Essa história, ela me chamou muita atenção porque relata o nascimento de João Batista e nos mostra a conexão que havia entre Isabel e Maria, mãe de Jesus. O versículo 5 vai dizer que Zacarias, ele pertencia ao grupo de sacerdotes e Isabel, sua mulher, também era da descendência de Arão. E a Bíblia, logo em seguida, após relatar quem são essas pessoas, a Bíblia vai relatar, aleluia, acerca do caráter dessas pessoas. Aonde diz no versículo 6 que eles eram justos aos olhos do Senhor, obedientes e de modo irrepreensíveis a todos os mandamentos e decretos de Deus. Ou seja, aleluia, a Bíblia, quando fala que eles são irrepreensíveis, a Bíblia diz que então, eles eram pessoas retas, pessoas que não se desviavam dos mandamentos do Senhor, pessoas que sempre procuravam estar diante do querer de Deus, pessoas que se desviavam do mal e procuravam estar sempre no querer do Senhor. O que me chama a atenção é que após Jesus relatar de onde eles eram, Deus aqui ele relata o caráter dessa pessoa, aleluia, o caráter que tinha Zacarias e Isabel, mãe de João Batista, aleluia. E o que mais me motiva nessa noite, aleluia, a falar sobre essa história, meu querido e meu irmão, é porque Zacarias, aleluia, apesar da dificuldade, apesar do que ele vivia dentro de casa, ele era um sacerdote obediente à voz do Senhor. Ele era um sacerdote que procurava se manter nos caminhos do Senhor sem se desviar dele. No versículo 7, a Bíblia diz que eles não tinham filhos porque Isabel, ela era estéril e ambos eram de idades avançadas. Então, no primeiro momento, nós temos o nome deles sendo anunciado. No segundo momento, nós temos o caráter deles sendo revelado. E no terceiro momento,
de impossibilidade não é motivo para você abandonar o propósito. Um momento de impossibilidade não é motivo de falência na tua vida. Um momento de impossibilidade não é motivo, aleluia, de você deixar o desespero tomar conta da situação. Um momento de irresponsabilidade, de impossibilidade, aleluia, é um momento onde a transformação, aleluia, vai fazer a motivação para você adorar. Aleluia, glória a Deus. Zacarias, ele tinha um problema dentro de casa. Uma mulher estéril, que não gerava. E a Bíblia nos relata que já eram avançados em idade. Ou seja, para aquela mulher já não tinha mais esperança. Ela achava que ela não podia mais gerar porque já estava na sua velhice. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Isabel era estéril, Zacarias estava fazendo o quê? Ele estava diante do altar do Senhor. Ele estava diante da presença do Rei. Ou seja, a mulher vivendo um momento de impossibilidade dentro de casa e Zacarias estava diante do altar. Aleluia. Homens retos, íntegros, respeitosos, andando conforme o querer de Deus. Isabel estéril, não gerava e ainda já estava de idade avançada. No versículo 8 diz assim: certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com os costumes do sacerdócio, para entrar no santuário e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava adorando do lado de fora. Aqui nós temos um homem, sacerdote, foi lançado ali à sorte, ele foi escolhido para entrar no templo e oferecer incensos ao Senhor, enquanto o povo adorava do lado de fora. Aleluia. O que me chama a atenção aqui é que Zacarias, ele tinha todos os motivos para não querer fazer parte desse momento. Zacarias, ele tinha todos os motivos para ficar dentro da casa dele consolando a mulher dele. Imagina comigo quanto tempo eles não esperaram para que se cumprisse a promessa do Senhor sobre a vida deles. E Zacarias, a todo momento, a todo instante, estava diante do altar. Zacarias, ele estava ali exercendo a sua função que foi lhe dada, que era oferecer incenso dentro do templo, enquanto o povo adorava do lado de fora. Enquanto o povo do lado de fora adorava, Zacarias do lado de dentro estava fazendo a parte dele, que era oferecer incenso, queimar incenso, oferecer sacrifício ao Senhor. Aleluia. No versículo 11, diz que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. No 12 diz: enquanto Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, você lhe dará o nome de João. A Bíblia diz que quando o anjo ele se apresenta para Zacarias à direita do altar onde queimava o incenso, aleluia, Zacarias ele tem medo porque ele não estava acostumado a viver algo sobrenatural assim como o Senhor. Mas o que Zacarias não sabia, aleluia, talvez para ele seria um culto normal, talvez para ele seria um dia de sacrifício normal. Ele ia entrar no templo, ia fazer a parte dele, ia invocar a presença do Senhor para aquele lugar, o povo do lado de fora dando glória a Deus e aleluia, e dentro do templo Zacarias vivendo uma experiência com o Senhor. O que eu quero dizer nessa noite aqui, aleluia, que enquanto tem gente aqui dentro dando glória a Deus e aleluia, Deus ele está agindo na impossibilidade de alguém. Enquanto tiver o justo reunido, dando glória a Deus e aleluia, o Senhor está movendo na impossibilidade de alguém. Aleluia. Zacarias, imagina comigo Zacarias de um lado
Deus. Aleluia. E Zacarias de olho no altar, queimando incenso, e o olho dele estava no altar. Imagina comigo a experiência que Zacarias não teve quando ele vê o anjo diante dos olhos dele, meu querido. Qual seria a minha e a sua reação? Se o anjo descesse aqui agora e falasse para você: não temas, porque a sua oração foi ouvida e em determinado tempo vai acontecer. Será que teríamos medo? Será que a impossibilidade ia nos fazer duvidar? Ou será que nós temos fé para crer na palavra de Deus? Zacarias, ele teve medo quando viu o anjo. Ele ficou amedrontado porque não estava acostumado a ver o sobrenatural do Senhor. Mas ele sabia que enquanto ele estava ali fazendo a parte dele, ele sabia o Deus do impossível que ele estava servindo naquele momento. Aleluia. E a Bíblia diz, no versículo 14, que o anjo, além de dizer que o nome do menino seria João, o anjo ainda continua assim: ó, e ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os sacerdotes desobedientes à sabedoria dos justos, para cuidar, para deixar o povo preparado para o Senhor. João Batista, como nós sabemos, ele foi o escolhido, enviado por Deus, um milagre, para preparar o caminho para Jesus. Só que João Batista, ele não foi gerado no momento mais esperado. João Batista, ele foi gerado no momento improvável. João Batista, ele foi gerado quando nem mais Isabel e Zacarias tinham esperança. Mas imagina comigo Isabel, desde que se casou, todos os dias ajoelhada na beira da sua cama e dizendo: Senhor, dá-me um filho. Zacarias: sim, meu Deus, nós queremos um filho. Imagina comigo outro dia Zacarias em seu momento de angústia, orando ao Senhor, pedindo um filho, e Isabel concordando: nós queremos um filho. A Bíblia diz que já eram avançados em idade. Quanto tempo eles não tiveram que esperar, aleluia, para gerar um sobrenatural, para gerar algo improvável da parte do Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite é que não importa quanto tempo passa, o improvável do Senhor na sua vida vai acontecer, meu querido. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de espalhar pedra e há tempo de ajuntar pedras. Então nessa noite o tempo do Senhor irá acontecer na tua família, na tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 18 diz que Zacarias, após ouvir essas palavras do anjo, ele pergunta ao anjo assim: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher já é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir boas novas. Aleluia. Aqui eu fui um pouco hoje estudar a respeito dessas palavras que o anjo Gabriel falou para ele. E o Senhor me fez recordar de quantas vezes eu achei que as minhas orações não estavam sendo ouvidas por Deus. Quantas vezes eu pedi a Deus por algo, porque eu queria naquele momento e não acontecia, eu achava que o Senhor não estava me ouvindo. Mas com o passar do tempo, o Senhor me fez contemplar diante
nos meus olhos, coisas que eu, além do que eu esperava. Então aqui o Senhor palestrou muito forte em meu coração, porque Zacarias esperou tanto tempo até a sua velhice para conseguir gerar e conceber um filho com a sua esposa Isabel, e no momento mais improvável, no momento de impossibilidade, porque já era de idade avançada, talvez seria uma gravidez de risco, ou talvez aquela mulher não tinha nem mais condições de gerar, porque sabemos que nos dias de hoje, a determinada idade, a mulher não consegue mais ter filhos, mas naquele momento o Senhor lhe traz a impossibilidade, Ele traz a visão carnal daquele casal, algo que eles haviam pedido há um tempo atrás, haviam clamado e implorado ao Senhor que fizesse um milagre, necessitando de uma providência, e passaram-se os tempos, passaram-se os anos, passaram-se os meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nada acontecia. E na velhice, eles tiveram a resposta do Senhor. Será que nos dias de hoje, se fôssemos eu e você, suportaríamos esperar tanto tempo para receber algo da parte do Senhor? Ou será que deixaríamos a impossibilidade de gritar e falar mais alto? Ou será que questionaríamos ao Senhor porque não acontece comigo? Eu vejo acontecer com todo mundo, menos comigo. Mas sabe o que o Senhor manda te dizer nessa noite? É que para gerar algo, aleluia, de improvável, para gerar algo especial, para gerar algo que abrirá caminhos, que te levará mais perto do Senhor, é necessário aguentar o processo. Aleluia. Isabela gerou um menino, e esse menino abriu o caminho para que Jesus, ele preparou o caminho para que Jesus viesse depois dele, foi batizado por ele. Imagina quão especial não foi João Batista para esses pais. Aleluia. Um casal que esperou tanto tempo, e quando gerou, não gerou de qualquer maneira. Quando gerou, gerou algo melhor. Quando gerou, gerou algo que foi assim, exemplar para sua carreira, como servo do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que no versículo 20, o anjo diz a Zacarias: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumpriram no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Aleluia. Zacarias, nessa noite aqui, onde ele estava oferecendo um sacrifício no santuário do Senhor, teve essa experiência sobrenatural. E além dessa experiência, por duvidar ou por achar que não aconteceria, o anjo lhe ordenou que ficasse mudo até que se cumprisse e nascesse o menino. Aleluia. E ao sair daquele santuário mudo, Zacarias não conseguia falar, creio eu, que nem fazer gestos e nem libras, porque ele não era mudo, ele só estava mudo naquele instante, porque o Senhor permitiu que ficasse mudo, para que se cumprisse, aleluia, a palavra do Senhor. Imagina comigo se Zacarias sai de dentro daquele santuário contando a experiência que ele teve muito antes de acontecer. Será que aconteceria? Ou será que chamariam ele de louco? Devido a sua mulher já ser de idade avançada. Será que o povo acreditaria no que Zacarias estava dizendo? Aleluia. O Senhor já sabia, Deus já sabia que isso aconteceria, mas permitiu que Zacarias ficasse mudo para que Zacarias não conseguisse falar. Aleluia. A experiência que ele teve até que o menino nascesse, porque Zacarias duvidou do que foi falado naquele momento. Às vezes nós queremos algo, às vezes pedimos algo, às vezes o Senhor nos fala algo, e muitas das vezes queremos desabafar e não encontramos oportunidade nem
nos permitindo ficar calados até que se cumpra o que Ele tem nos prometido. Porque a gente só consegue contar um testemunho de vitória quando a promessa ela se concretiza. Ninguém consegue contar um testemunho de vitória antes dela acontecer. E Zacarias ele só conseguiu falar depois que ele viu o menino nascer. E aí perguntaram para ele qual seria o nome da criança. E ele pediu uma tábua para escrever que o nome do menino seria João. E foi aí que ele conseguiu falar. Às vezes o Senhor não está permitindo você contar o seu momento ou desabafar sua história com ninguém, porque não é o momento de você contar. Porque no tempo certo o Senhor te fará contar o seu testemunho. A vida de um cristão ela é feita de testemunho. A vida de um cristão, aleluia, ela é feita de experiência com Deus para contar. Então se você hoje está vivendo num processo doloroso, num processo de impossibilidade, num processo de angústia, de aflição, de algo impossível diante dos seus olhos carnais, existirá um tempo onde o Senhor permitirá você falar na hora certa, para que assim você consiga edificar vidas que estarão passando pelo mesmo processo do que você. Às vezes perguntamos a Deus por que comigo e só comigo. Dá certo para todo mundo e para mim não, porque não é o momento de dar certo para você agora. Porque o que o Senhor pede de você agora é você estar diante do altar. É você estar diante da presença de Deus. O momento é de se lançar, aleluia. É de oferecer sacrifício. É de rasgar a alma, rasgar o coração e se derramar diante da presença do Senhor. É deixar lá fora quem não quer nada com Jesus e vir fazer a sua parte. Aleluia. Porque a salvação, ela é individual e você tem que fazer a sua parte. Zacarias estava dentro do templo oferecendo sacrifício ao Senhor e a mulher dele estava em casa, aleluia, e o Senhor se lembrou dela, aleluia. Talvez você está se olhando e pensando assim: eu estou na igreja há tantos dias, eu vou para a igreja sozinha, meu filho não vai comigo, meu marido não vai comigo, meu irmão não vai comigo, minha mãe não vai comigo, meu pai não vai comigo. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque se você fazer a sua parte, o Senhor ele tem poder de transformar a história dos seus entes queridos. Assim como foi na vida desse casal. Zacarias ele fez a parte dele. Aleluia. Ele decidiu estar diante do altar do Senhor. Zacarias ele decidiu, aleluia, ser um sacerdote, servir ao Senhor com integridade, um homem justo e fiel perante o Senhor. Aleluia. E o Senhor não se esqueceu de Zacarias e nem de Isabel. Aleluia. Por mais que passe um tempo, anos, meses, aleluia, mas no tempo do Senhor, se for da vontade dele, acontece. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de suas palavras. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Agindo Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, quem impedirá? A impossibilidade não pode impedir. As aflições não podem impedir. A falência não pode impedir. A falta de emprego fechada não pode impedir. Aleluia. A doença não pode impedir. Porque se a minha Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio e levou sobre si todas as enfermidades, por que a doença ela vai me impedir de adorar o nome do Senhor? Se Jesus ele veio e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, então por que se preocuparmos com o diagnóstico do homem se existe um médico dos médicos presente aqui neste lugar? Aleluia. A Bíblia diz que no 6º mês, o anjo Gabriel, ele vai até Nazaré, a cidade de Nazaré, cidade da Galileia, até Maria. E no versículo 28 diz: o anjo aproximou-se dela e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está com você.
29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que não poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, preste atenção no versículo 36. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquele que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que me chama a atenção aqui é que no versículo 38, o anjo, além de ir até Maria, aleluia, dá a notícia de que algo impossível ia acontecer com ela. No mesmo momento, o anjo, para edificar o que estava sendo falado ali, aleluia, diz para ela que Isabel, a prima dela, já velha em idade, já estava grávida de 6 meses. Ou seja, o anjo, aleluia, foi até Maria, aleluia, para dar uma notícia que certamente ela não acreditaria. E além da notícia, ele confirma para ela: Isabel já está grávida, já está no 6º mês, para que Maria cresce na palavra que o anjo estava sendo falado. O que eu quero te dizer nessa noite é que toda vez que o Senhor, aleluia, enviar alguém para falar contigo, ele sempre usará algo para testificar o que está falando com você. A palavra do Senhor nunca vai te deixar com dúvida. Sempre que for da parte de Deus, ele vai falar e vai usar algo para que você tenha certeza de que é o Senhor quem está falando. E a certeza que Maria teve nesse momento de que realmente algo impossível ia acontecer com ela é que Isabel, sua prima, já estava grávida. Ou seja, Maria pensou na cabeça dela, na minha conjectura, não diz a Bíblia, mas me permita conjecturar: como pode a minha prima, já velha em idade, há tanto tempo pedindo um filho e nada acontece, e agora depois de ver ela vai gerar? Então se acontecer na vida dela, vai acontecer na minha também. Se o milagre chegou lá, vai chegar aqui também. Aleluia! E quando Maria ouve essas palavras, ela responde: sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. E o engraçado é que depois que o anjo deixa Maria, ela prepara tudo, organiza tudo. E o que ela vai fazer? Vai de encontro a Isabel. Aleluia! Ela tem a notícia de que Isabel está grávida de 6 meses. Ela tem a notícia de que ela vai gerar, aleluia, o Jesus Todo-Poderoso, Nazareno, aquele que há de vir, aleluia, e morrerá, se entregar por amor a mim e a você, aleluia. E mesmo assim ela prepara tudo e vai visitar sua prima Isabel. Chegando na casa de Isabel, imagina eu, minha conjectura, Isabel
com 6 meses de gestação dentro da barriga da mãe dele, já estava entendendo qual era o chamado. João Batista, ele já sabia. Ó, tá vindo alguém aí, e esse alguém que tá vindo tá trazendo com ela mais um, e eu tô sentindo a presença dele aqui. Então, minha mãe, segura aí porque eu vou chutar. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento Isabel, ela é cheia da presença do Espírito Santo. Quando João Batista começa a sacudir, aleluia, Isabel começa a ser cheia da graça de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Isabel vira para aquela mulher e diz assim: bendita é você, mulher, entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. No versículo 45 diz assim: feliz é aquele que creu, que se cumpriu aquilo que o Senhor lhe disse. Aleluia. Maria chega na casa de Isabel. Se coloca de pé que eu já vou terminar. Maria chega na casa de Isabel, recebe uma visita de um anjo, dizendo que ela iria engravidar. Aleluia. Maria, ela crê no que o anjo diz, porque juntamente com aquela profecia, o anjo mostrou para ela que algo impossível também tinha acontecido em outro lugar. Ela vai até a casa de Isabel para testificar que realmente tinha acontecido dessa forma. E chegando lá, as duas puderam, aleluia, sentir a presença do Espírito Santo de Deus juntos. O que eu quero te dizer nessa noite é: não permita que a impossibilidade te impeça de adorar. Não permita que a impossibilidade, aleluia, te impeça de crer que a palavra do Senhor, ela tem poder para se cumprir a qualquer momento. Não permita que a impossibilidade, aleluia, tire o seu foco do altar e te desvie do caminho do Senhor. Não permita que a impossibilidade, aleluia, te afaste da presença de Deus. Talvez a impossibilidade na sua vida hoje é financeira. Talvez a impossibilidade na sua vida hoje é na área da saúde. Talvez a impossibilidade hoje é em relação à sua família, à sua casa, ao seu casamento, aos seus filhos. Mas o que eu quero te dizer é que na impossibilidade o Senhor fará acontecer, aleluia, sobre você e sobre a sua casa algo impossível que você não crê com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Aleluia. A fé é a certeza das coisas que não se esperam, que não se vê, mas se esperam. Talvez você entrou por essas portas já desacreditado, só com um pedacinho assim de fé. O tamanho de um grão de mostarda é o suficiente. Se a sua fé for pequenininha, é o suficiente para Deus operar na sua vida. Mas a impossibilidade, coloca isso na sua cabeça, a impossibilidade não pode te impedir de adorar. Se você pedir para Deus um carro hoje, Ele não te dá, Ele vai te dar uma obra missionária para você fazer na Canela. Se você pedir a Deus hoje a libertação do seu filho, Deus vai te dar vidas dentro da igreja para você cuidar. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha em cima da impossibilidade. Se você pedir a Deus uma cura, Deus vai usar você para curar primeiro. Enquanto você estiver sendo usado para curar, Ele vai te curar também. Aleluia. Então que nessa noite você
We are